Constituição Imperial de 1824. Na Constituição Imperial de 1824, havia uma clara centralização de poder na figura do imperador. Então, o imperador ele detinha o poder e ele, na medida da sua competência, ele ia delegando conforme a sua vontade, né? Então, no Estado unitário, ele tem uma centralização maior do poder. Na federação, e aí é um ponto muito em voga no nosso dia a dia, principalmente nessa questão da Covid, vou voltar aqui para mim, na federação nós temos entes federativos autônomos, entes federativos com autonomia, com competência legislativa própria, com competência administrativa própria. Nós não temos um Estado unitário concentrado numa única só pessoa aqui no Brasil, certo? Então, quando a gente estiver discutindo, por exemplo, a questão da Covid, é impressionante como o direito constitucional casou nesse período de Covid, né? Todo mundo está discutindo bastante, e também nesse período de polarização política. No Brasil, se vocês pegarem a decisão do STF que otorgou os estados e municípios a competência para decidir sobre medidas restritivas da Covid, ele se baseou justamente na característica de federação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, se a gente for parar para pensar, ele tem a União como um ente federativo, mas a União não é o ente federativo que manda em todos. Todos os entes federativos têm sua parcela de competência, têm sua atribuição, têm sua casa legislativa própria. Então, se você parar para pensar, a União tem o Congresso Nacional, o Estado de Mato Grosso tem a Assembleia Legislativa e o município de Cuiabá tem a Câmara dos Vereadores de Cuiabá. Então, são entes federativos que têm atribuições distintas e que não têm, como alguns querem, como alguns pensam, né, um ente que manda em outro. Pelo contrário, nós temos um ente federativo que é menor que o outro, mas não existe uma hierarquia entre os entes. Então não pode simplesmente a União falar, olha, você vai fazer assim e pronto. Você vai fazer assim e pronto. Basicamente, o que o STF naquela questão da Covid, aquela polêmica decisão da Covid, de que os estados deveriam decidir, os municípios deveriam decidir sobre as medidas de restrição. Olha, o Brasil, além de ser um estado federado, ele tem um tamanho continental. Então, cada estado tem uma peculiaridade, cada estado tem uma característica. Se sair uma norma única da União para disciplinar o país todo, provavelmente vai ter um desnível nessa situação. Porque o Brasil tem realidades totalmente diferentes. Se você for pegar a realidade de Mato Grosso do Sul, é totalmente diferente da realidade do Rio de Janeiro. Desde a densidade populacional, desde do número de habitantes, até mesmo a geografia dos estados são distintas. Cuiabá não tem morro, como tem no Rio, daquela forma, é inacessível. Enfim, isso aí a gente precisa entrar no contexto. O que eu quero dizer para vocês é que a nossa Constituição, ela escolheu essa forma federativa de Estado. Você tem mais um centro de poder. Você tem a União, que é o poder maior, não é o poder dominante. Você tem a União, que é o poder mais abrangente, vamos dizer assim. Mas você tem estados, Distrito Federal e municípios que têm a sua parcela de competência e que têm natureza jurídica de ente federativo, assim como a União tem. Estão conseguindo compreender, gente? Estão conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Eu vou ficar parado até vocês me responderem aqui. Sim. Estão conseguindo compreender, gente? Sim, tranquilo, professor. Ah, muito bem, obrigado. Até agora tudo jóia, professor. Beleza. Muito bem, assim que eu gosto. É só abrir o microfone, gente. Não custa nada vocês fazerem isso.
Só para não te atrapalhar. Vamos lá. Então, quando vocês virem algum tipo de questionamento, falando não, é um absurdo o que o STF decidiu, é um absurdo isso que está acontecendo no Brasil, pelo menos nesse ponto, o STF homenageou a forma federativa de Estado. Ele falou, olha, não tem como a União tratar da mesma forma o Estado de São Paulo, que tem uma densidade populacional gigante, do Estado de Mato Grosso, que tem uma cidade como Lucas do Rio Verde, por exemplo, que é muito distante, é uma densidade populacional pequena, cuja área territorial é enorme. Tem uma capital como Cuiabá, que é uma cidade relativamente grande, mas não se compara com São Paulo. Então, o STF, nesse momento, ele homenageou exatamente isso. Olha, a federação. Cada ente federativo tem a sua parcela de competência. E a União, por mais que seja a União, ela não tem poder para disciplinar a vida de todos os entes federativos, não. Para falar dentro do município de Cuiabá o que vai abrir e o que não vai abrir. O que vai funcionar, o que não vai funcionar. Dentro do estado de São Paulo, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Veja, não tem essa razoabilidade. Beleza, gente? Beleza. Fácil, né? Tranquilo, né? Eu vou colocar para vocês aqui... Professor, entre os poderes, isso, no caso, por exemplo, da Covid aí, tem algum caso, alguma exceção de uma decisão, por exemplo, do Executivo abranger, ou há essa possibilidade de abranger todos os poderes? Não entendi a pergunta. É que foi dizendo assim que uma decisão, por exemplo, presidencial, ela não teria intervenção em todos os estados ou municípios, né? Uhum. Cada município cada ente federativo tem a sua autonomia para decidir o que fazer ou não. A minha pergunta é, dentro dessa autonomia do ente federativo, porque aí eu entro nessa questão do que nós estamos estudando nesse estado, considerando que o ente federativo é um município, o prefeito ele poderia determinar uma lei abrangendo todos os poderes, ou ainda assim essa questão dos poderes, a autonomia dos poderes... Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta e ver se eu consigo te explicar aí de uma forma que você vai entender. A nossa Constituição, ela estabeleceu a autonomia dos entes federativos. Então, União, Estado, Distrito Federal e município são autônomos e eles têm competência legislativa e competência administrativa própria, certo? Só que a mesma Constituição Federal, ela estabeleceu o rol de competência desses entes federativos, certo? Então, em relação à saúde, a Constituição Federal falou, olha, é competência concorrente. É competência tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal e dos municípios. Em relação à legislação de trânsito, a competência da União, ok? Em relação a operações nucleares, a competência é da União. O que acontece aqui é que, em relação à questão da Covid, a competência para disciplinar questões relacionadas à saúde, ela é concorrente entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. E aí a gente vai ver mais para frente que para estabelecer quem vai ter, entre aspas, né, não é a palavra certa, mas quem vai ter prioridade no trato da questão é aquele que vai se pautar pelo interesse preponderante. Então, assim, na questão da Covid, da Covid, tem condição do presidente da República, por exemplo, falar quais são os estabelecimentos que devem permanecer abertos ou devem fechar no município de Chapada? Eu acredito que não tem.
entendeu? Porque é uma questão de muita peculiaridade, é uma questão local, é uma questão de interesse local mesmo. A realidade de Chapada é diferente da realidade de São Paulo. Você está me entendendo? Então, assim, nessa questão existem questões que a União pode, deve e tem atribuição constitucional de estabelecer uma norma uniforme para todo o país. Essa questão do Covid não é uma delas, porque é competência concorrente para legislar sobre a questão da saúde e, além de ser competência concorrente, prepondera o interesse local, porque quem tem mais condição de verificar qual é a medida adequada para aquele município é o chefe executivo daquele município. Porque a realidade dos municípios brasileiros é muito distinta. Conseguiu entender? Sim, entendi, sim. E, professor, então nessa questão isso aí é um risco para a governabilidade, né, do presidente, nessa questão política aí, né, porque eu falo assim, no sentido de que naquilo que é competência concorrente, por exemplo, aí pode, como ele alegou, por exemplo, o presidente alegou no início dessa questão da Covid aí, que os governos estariam boicotando ele, que a ideia seria, na verdade, era mais político do que, na verdade, uma questão de saúde mesmo, né? Então, o problema aí é que a questão foi politizada, né? Como muita coisa foi politizada. A gente não pode, a gente que é do direito, especialmente, não tem como a gente não ter nossa convicção pessoal, né? Isso é uma coisa impossível, todo mundo tem sua convicção pessoal. Agora, a gente, na medida do possível, tem que analisar o caso com a frieza jurídica necessária, né? Porque senão a gente vai ser só mais um desses que estão na rede social aí opinando sobre tudo e viajando na maionese em muitos momentos. Então a gente tem que ter uma certa frieza para entender o que é o quê. Tem certas situações que, sinceramente, eu acho que o presidente sabe o que ele tinha que fazer. Ele sabe que essa questão é uma questão que nas primeiras discussões todo mundo já falava que ia preponderar a decisão do Estado do município. E mesmo assim o presidente naquele momento entendeu por bem aquela decisão de colocar o que era serviço essencial, e aí foi inevitável a intervenção do STF. Então, assim, a gente tem que, na medida do possível, analisar a situação de forma jurídica, deixar essa questão política aí para quando estiver discutindo política, né? Qual é a análise jurídica que tem que ser feita dentro desse contexto? Primeiro, vocês acabaram de aprender, o Estado brasileiro é uma federação. Na federação, todo o ente federativo, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles têm autonomia, e eles têm autonomia administrativa, legislativa, dentro dos seus limites de competência. Primeiro ponto. Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Segundo ponto que vocês têm que entender. A questão relacionada à saúde é uma questão de competência concorrente. Ou seja, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios disciplinar essa questão relacionada à saúde. E aí você vai me perguntar, o que vai prevalecer, então, nesse caso aí de repartição de competências, o que vai prevalecer nesse ponto de repartição de competência? Você vai ter que olhar, nesse caso, qual é o interesse preponderante aí. A questão é de interesse local, é de interesse regional, que abrange no Estado, ou é de interesse nacional? Ok? Por exemplo, meio ambiente. Preservar o meio ambiente é competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Só que prepondera aí a norma federal. Aí nós temos um código florestal para, de forma uniforme no país inteiro, disciplinar essa situação. Tá entendendo, gente? Todo mundo comigo aí? Sim. Sim, professor. Sim. Beleza?
Roger fica doido. Quando discorda de Bolsonaro, o Roger fica louco. Mas, às vezes, tem situações. Por exemplo, se a gente for analisar, eu achei totalmente errada a decisão do ministro Celso de Mello, que divulgou todo o vídeo da reunião. Eu acho que naquele vídeo aquele vídeo tinha um monte de situação que não tinha conexão com o fato apurado no inquérito. Para mim, foi errado. Só que, para mim, essa decisão do STF, por exemplo, em relação à competência concorrente, eu achei certa. Então, vocês vão ter que fazer vão ter que perder esse amor ou esse ódio no momento de fazer análise jurídica. Porque, senão, vai acabar contaminando. Beleza, vou colocar aqui só um trecho aqui. Oi. Eu adoro o STF. O Gilmar Mendes, que ninguém gosta, eu gosto. Eu gosto dele também. Eu gosto. Ele vai bem ao pé da letra e não vai aos apelos populares. Todo mundo vai da mídia. Não, ele é bem coerente. Objetivo, né? Juiz tem que ser peitudo mesmo, senão... Deixa eu só ler com vocês aqui esse trecho da nota do Supremo Tribunal Federal, e aí para a gente passar essa situação aí. Em seu voto, o ministro Marco Aurélio reafirmou seu entendimento que não há na norma transgressão a preceito da Constituição Federal. Para o ministro, a MP não afasta os atos a serem praticados pelo Estado, pelo Distrito Federal e municípios, que têm competência concorrente para legislar sobre saúde pública. A seu ver, a norma trata apenas das atribuições das autoridades em relação às medidas a serem implementadas da pandemia. O relator ressaltou ainda que a medida provisória, diante da urgência e necessidade, foi editada com a finalidade de mitigar as efeitos da pandemia e que o governo federal, ao editá-la, adotou a tempo e modo, diante da urgência e necessidade de uma disciplina de abrangência nacional sobre a matéria. Aqui eram duas questões que eram discutidas. Primeiro, se cabia MP. MP no Brasil só é cabível em matérias relevantes e urgentes, em matérias que são de urgência. E o Marco Aurélio entendeu que cabe sim MP. Pô, nós estamos diante de uma pandemia, né? Cabe sim MP. Você pode editar. Agora, essa MP não vai poder vincular 100% dos estados. Ela vai ter que respeitar a autonomia do ente federativo. Beleza? Beleza. É a primeira parte aqui que eu ia ler, acabei colocando a segunda. Vou colocar só essa parte aqui do plenário, tá? O plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou o entendimento de que as medidas adotadas pelo governo federal na MP 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Beleza? Então, é diferente do que... Esse é o outro ponto, tem que ler bem a decisão, né? Porque é diferente do que muitos dizem, que o Supremo simplesmente rasgou a MP, não levou em consideração a MP, a validade da MP está lá. Porque ele falou, olha, a decisão de certas medidas vai caber aos estados, Distrito Federal e municípios. Beleza, gente? Tranquilo, né? Beleza. Beleza, gente. Então, nosso estado é um estado federal. Nosso estado é um estado federal que tem algumas características. Quais são as características desse estado federal que a gente tem, que eu acabei antecipando aí e me empolgando na abordagem desse tema? A primeira característica eu já falei umas 30 vezes aí, mesmo sem dizer expressamente, né? É a descentralização político-administrativa. Cada ente, a União não concentra todas as atribuições do país. Há uma descentralização política-administrativa. O município vai ser competente para disciplinar questões relacionadas a direito local, os estados vão ter a sua competência e a União, quando precisar da norma, ter caráter nacional. Beleza? Tranquilo?
Outro ponto importante, gente, é que a federação ela tem uma participação direta dos estados na vida política do Brasil. Na nossa federação há uma participação direta dos estados na vida política do Brasil. Por onde é feita essa participação, meu amigo Mário Márcio? Por onde é feita essa participação? Isso, perfeito. Perfeito. Pelo Senado Federal. Os estados, um estado ele é representado no Congresso Nacional por meio do Senado Federal. A participação legislativa do estado, a participação que o estado tem na formação da vontade é por meio do Senado Federal. Vocês vão lembrar que vocês já devem ter ouvido isso. A Câmara é feita por representantes do povo e o Senado é por representantes dos estados. É por isso que na linha sucessória do presidente, a gente já aprendeu também, vocês aprenderam com o professor muito bom, na linha sucessória do presidente, quem está, Roger? Em primeiro lugar, o vice, né? E depois do vice? Presidente do Senado. Não. Câmara. Na linha sucessória do presidente, primeiro o vice-presidente, depois o presidente da Câmara. Que é presidente da Câmara, isso. É representante do povo. Beleza? Então ela antecede aí o presidente do Senado. Linha sucessória do presidente é vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e aí presidente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Presidente da Câmara primeiro, então, né? Presidente da Câmara primeiro. Ah, tá. Eu inverti as bolas. Desculpa, professor. Presidente da Câmara primeiro. Beleza? E os estados, eles participam da vontade da federação por meio do Senado Federal. Tranquilo? Outra característica, além da descentralização política administrativa, além da participação dos estados na vontade política, nós temos uma auto-organização. Os estados brasileiros, eles têm o chamado poder constituinte decorrente. O que é o poder constituinte decorrente? Eles têm a competência para editar constituições próprias, uma constituição estadual própria, beleza? O estado de Mato Grosso tem uma constituição. Claro que ela deve obediência à Constituição Federal, mas há um dever dos estados de editar a sua própria Constituição. Decorre do que, professor? Decorre do que a gente está estudando, da forma federativa do estado, beleza? Características, então: descentralização, participação dos estados na vontade da federação por meio do Senado, auto-organização por meio de constituições, beleza? E auto-administração. Vocês sabem que o nosso estado tem um poder executivo próprio, gerido pelo governador Mauro Mendes. Os municípios têm um poder executivo próprio, gerido pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Beleza? Alguma dúvida nesse ponto, gente? Não. Beleza. Outra característica da federação, que é colocado por vários autores, é, primeiro, a existência de uma Constituição rígida. Estudamos também o que é uma Constituição rígida. Já perguntei para o Roger, agora vou perguntar para Leandro Paz Leme. Leandro Paz Leme, o que é uma Constituição rígida? Muito bem. Isso mesmo, exatamente. Ai, Fala. Perfeito, exatamente. Constituição rígida, gente, é aquela cujo processo de alteração ele é mais árduo, mais difícil.
mais dificultoso, beleza? Para a gente ter uma federação equilibrada, a Constituição tem que ser rígida. A Constituição tem que ser rígida. E, além disso, outros autores colocam, e no Brasil adota-se isso, que para se ter uma federação realmente efetiva, a forma federativa de Estado tem que estar consagrado como cláusula pétrea. No Brasil, falei para vocês na aula passada que a forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. Forma de governo é cláusula pétrea? Jaqueline. Eu gosto da participação do público. Forma de governo não é cláusula pétrea, gente. Falei para vocês na aula passada que, inclusive, o Brasil teve um plebiscito para escolher entre monarquia e república. Sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, também não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea na Constituição aqui é forma federativa de Estado. Beleza? Gente, essa? Quais são as cláusulas pétreas? Quais são? Ele está estudando agora, é só essa que interessa. Mas direitos e garantias individuais, você vai lembrar, né? Sim. Você não veio das primeiras aulas, né? Sim, mas eu não me lembro. Toda vez eu gero essa dúvida, porque eu tô lendo aquele livro que você falou até pra gente comprar. Do Lenza? E daí tá falando cláusulas pétreas, você vai aqui no artigo 60, parágrafo 4º. A primeira forma federativa de Estado, o voto, separação dos poderes, direitos e garantias individuais, que a gente estudou no momento pertinente. Beleza? 60, parágrafo 4º da Constituição. Muito obrigada. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1º, forma federativa de Estado. Sistema de governo é? Não. Forma de governo é? Não. Forma de governo, monarquia ou república. Sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo. Nenhum dos dois é cláusula pétrea. Beleza? Porque lá, naquele livro, fala que o Alexandre de Moraes classifica a nossa Constituição como super rígida, porque as cláusulas pétreas, inclusive, porque não podem ser mudadas, mesmo com o voto, mesmo sendo mais difícil. É assim. Muito bem, muito bem. Você não veio na aula mesmo, que eu falei da super rígida do Alexandre de Moraes, mas tudo bem. Li o livro. O ministro ele fala que a nossa Constituição é super rígida, e ele fala isso desde antes de ser ministro, porque a nossa Constituição tem exatamente cláusulas que nem com um regime mais árduo ela vai poder ser modificada. São exatamente as cláusulas pétreas. Beleza? Mas pelo menos você participa, né, Adriano? Dura essa turma aqui que fica desse jeito. Você não vê nas primeiras aulas, mas participa. Muito bem. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não. No Brasil, é possível a secessão? Hã? No Brasil, é possível a secessão? Não. É isso. Professor, eu não conheço essa palavra não, hein? Oi. Eu não conheço essa palavra não. Aqui, ó, separação de uma porção da unidade política para construir outra. Muito bem, muito bem. Vamos imaginar que o estado de Mato Grosso está cansado da União e resolve se separar e resolve declarar a independência. O Brasil não prevê o direito de secessão. Eu vou colocar um artigo aqui para vocês e depois eu vou colocar esse aqui do Migalhas, tá? Depois vocês acessam esse do Migalhas aqui.
Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Beleza, gente? O Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, não admite o direito de secessão. Vou ter que fechar e abrir, que eu não estou conseguindo chegar no artigo que eu quero que vocês leiam depois, aqui. Esse artigo é muito bom, gente. Vocês estão enxergando aí? Sim. Federalismo e direito de secessão. Muito bom esse artigo. Vale a pena dar uma lida nele. Eu acho que ele tem umas 3, 4 páginas só. Aí, ó, 2 páginas. Vamos colocar. Muito bom mesmo. Eu cliquei no errado aqui. Joga no Google Direito de Secessão CF e coloca o artigo do Migalhas. Beleza? Muito bom mesmo esse artigo. Nossa Constituição não admite o direito de secessão. Não pode o Estado de Mato Grosso querer romper com a União e declarar a independência. Não pode o Estado de São Paulo fazer isso, não pode os Estados do Nordeste fazer isso, não pode um município fazer isso, sob pena de intervenção federal. Sob pena de intervenção federal. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não. Fácil, né? Tranquilo, né? Não tem muito segredo aqui. É uma matéria mais cansativa, né, gente? Essa aqui, né? É uma matéria um pouquinho mais chata, essa questão da organização do Estado. Quando a gente vai chegar na organização dos poderes, vai ficar mais legal. Prometo para vocês. Outro ponto importante. Por que vários autores dizem que nossa federação ela é atípica? Nossa federação ela é especial, ela é atípica. Por quê? Voto. Vários autores dizem que a nossa federação ela é atípica, gente, porque o Brasil é o único país em que os municípios eles têm parcela de autonomia. Os outros países, o município eles não tem autonomia federal, administrativa, enfim, como tem no Brasil. Por isso que alguns autores, José Afonso da Silva fala dessa forma, que no Brasil nós temos uma federação atípica, uma federação diferente, uma federação brasileira. Porque em outros países que adotam esse sistema, não há autonomia municipal. O município não tem autonomia para auto-organizar-se, para legislar, enfim. Não tem essa autonomia que a Constituição dá. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá tranquilo, né, gente? Não é legal, mas também não é difícil essa matéria, né? Então, o que nós vimos até agora? Adotamos o regime federativo do Estado, que é uma cláusula pétrea, não admite direito de secessão, não pode um Estado se desintegrar da União, nem um município se desintegrar do Estado sob pena de intervenção. Cada ente federativo tem a sua parcela de competência e tem autonomia administrativa e